Boa noite, estamos de volta. Nós vamos agora falar da apostila 6, e na apostila 6 nós vamos começar a falar sobre personalidade internacional. É bom lembrar que, com relação à personalidade internacional, apenas os estados e as organizações internacionais podem se fazer valer dessa prerrogativa. Os estados possuem uma personalidade originária, enquanto que as organizações internacionais possuem uma personalidade derivada. E a explicação para isso está no fato de que os estados todos foram criados com o mesmo fim. Todos os estados são criados com os mesmos fins. Se proteger nas suas fronteiras externas contra as ameaças de outros estados, e assim então fazer valer a sua soberania. E do outro lado, o estado também está preocupado em promover a unicidade do seu povo através internamente, através da religião, através da cultura. Nosso caso, claro, nós não somos um estado teocrático, né? Nós somos um estado laico, pelo menos até agora. Mas o fato é que alguns estados, inclusive, têm religião oficial, né? Que é o caso, por exemplo, do Irã, é o caso da Arábia Saudita, que são teocracias. Mas se você for buscar a fundo, todos os estados chegam no mesmo lugar, chegam na mesma definição com relação à questão dos fins. Já as organizações internacionais não. Você vai encontrar a ONU, por exemplo, que o fim da ONU, né, o objetivo da criação da ONU é a promoção da paz mundial, através da erradicação da pobreza, através da erradicação do analfabetismo, do combate a crimes, combate à tortura e tantos outros métodos, como combate como é o caso da Organização Mundial da Saúde, OMS, né? E tantos outros casos. Mas se de um lado você encontra a ONU, que é criada com esses fins, você pode comparar a ONU com a OPEP. E a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E a OPEP está interessada em promover seus países membros. Então uma Eritreia da vida, que não tem petróleo, não interessa para a OPEP. A OPEP está interessada em proteger os seus membros, e não é só proteger os seus membros. A OPEP também está interessada em fazer com que haja tabelamento de preço do petróleo, que não haja excesso, que não haja abuso, para que não haja uma outra crise do petróleo. Nós já tivemos duas crises do petróleo, praticamente uma atrás da outra, uma provocada pela colocação de preços artificiais no barril de petróleo, e a outra devido à guerra entre o Irã e o Iraque, lá no início da década de 80. E ambas foram extremamente desastrosas para a economia mundial. Então, nesse conceito, nós não podemos jamais comparar, né, o motivo da criação das organizações internacionais. Elas não são criadas com o mesmo fim. Depende muito de quem são os membros e qual é o objetivo da criação desses estados. Também é bom lembrar que empresas e pessoas físicas não podem se valer da Corte Internacional. O Brasil, no passado, firmou um tratado com a Bolívia para extração de gás natural. A Bolívia é uma das grandes detentoras de reserva de gás natural no mundo. E o Brasil, através da Petrobras, fez um tratado com a Bolívia, e a Petrobras se instalou lá dentro. A Petrobras retirava o gás natural, retira o gás natural e depois distribui. Obviamente que a gente compra esse gás natural da Bolívia. E quando o presidente Evo Morales assumiu o poder, o presidente Evo Morales disse que pretendia, né, nacionalizar a Petrobras. E o recado foi dado a ele pelo Poder Executivo do Brasil na época. Disse: olha, a Petrobras realmente não pode se fazer da OMC, né? Mas o Brasil pode. E é bom você lembrar que
a Petrobras é uma sociedade de economia mista, onde mais de 50% do capital, 58% me parece, é da União. Então a Petrobras não reclama, mas a União pode, né? E o Evo Morales entendeu o recado, colocou o rabo entre as pernas e decidiu então parar de falar sobre isso. Nesse mesmo caminho, nessa mesma ótica, nós vamos encontrar, por exemplo, aquele caso que eu citei dentro de sala de aula, aquela paquistanesa que foi estuprada em virtude de dívidas de seu pai, e não foi ela que promoveu uma ação na ONU, né? Ela era apenas uma testemunha das reiteradas violações que o Paquistão vinha cometendo. Então a decisão da ONU não foi por causa dela, ela era uma das testemunhas do processo que obrigou o Paquistão a refazer, né, esses julgamentos. Então não foi ela que foi autora, nem as empresas podem, nem as pessoas físicas podem ser autores. Mas sempre lembrando que eles podem ter um padrinho, né, que o faça por eles, como foi o caso da Petrobras, como foi o caso também dessa moça. Vamos falar também no próximo bloco sobre os crimes de guerra, crimes contra a humanidade e os réus no Fórum Internacional, tá?